colocasse a mão no seu coração, eu queria orar antes da gente entrar de fato na palavra. Jesus, tem a primazia aqui, Senhor, você pode fazer o que você quiser, Senhor. Mas meu pedido, Espírito Santo, é que os corações aqui, o meu, dos meus irmãos, estejam preparados para ouvir a sua mensagem, ouvir a sua palavra, Senhor. Não só aquilo que eu vou falar, mas essa revelação especial, Senhor, que somente o seu Espírito pode dar. Então, Espírito Santo, eu te peço, revela-nos a Cristo hoje aqui, revela-nos a palavra de Deus hoje aqui, que nós não saiamos daqui da mesma maneira que a gente entrou, Senhor, mas encontros com a sua glória, encontros com a sua presença, pela revelação da sua palavra, a gente se torne mais parecido com você, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Jesus. Amém, amém. Jesus, irmãos, o Jesus, ele está de fato comprometido em cumprir a sua própria vontade no mundo. Ele está trabalhando através de todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, para que na plenitude dos tempos ele retorne à terra, da mesma maneira que ele fez uma vez, que quando todas as coisas convergiam para que ele viesse, todas as profecias que falavam sobre o Messias, num período onde tudo isso convergiu, ele chegou na terra. Mas ele prometeu, e nós acabamos de ler, ele é fiel para cumprir a sua promessa, mais uma vez ele retornará. E nós, como crentes verdadeiros, nós precisamos depositar fé, que realmente as profecias bíblicas são verdade. Que realmente isso que João escreveu aqui no Apocalipse é verdade. Fiel, verdadeiros são aqueles que guardam essa palavra e depositam fé nela. Mas a pergunta é sempre essa, e eu já falei isso algumas vezes: aonde nós estaremos nesse dia? Como nós vamos participar desse plano que está sendo desenrolado desde o começo de todas as coisas? Será que nós estamos percebendo aquilo que está acontecendo hoje, nos nossos dias? A verdade é que nós estamos vendo algumas profecias se cumprirem. Nos nossos dias, muitas coisas desse livro estão se cumprindo e nós precisamos entender. Nós precisamos estar com os olhos abertos e depositar fé nisso. A palavra de Deus, as profecias bíblicas estão se cumprindo nos nossos dias. E qual é o nosso posicionamento em relação a isso? E a maneira como nós vivemos agora, ela pode nos cegar para isso. Muitas vezes a correria do nosso dia, ela nos prende de tal forma que a gente não consegue ver e entender que de verdade as profecias bíblicas estão acontecendo nos nossos dias. Quando a gente olha para trás e vê um ano que já passou, a gente pensa, cara, um ano passa muito rápido. A gente está aí já na segunda quinzena de março, parece que foi literalmente ontem que começou o ano, mas nós já estamos passando praticamente 3 meses. Quando nós olhamos para trás, a gente tem essa ideia de, cara, como o tempo está passando tão rápido, e a impressão que eu tenho é que quanto mais velho a gente vai ficando, parece que o tempo mais rápido vai passando, né? Mas na medida em que a gente está vivendo a vida, à medida em que nós estamos trabalhando, indo para a faculdade, cuidando dos nossos filhos, vindo da igreja, ao longo do ano, a gente não tem essa mesma perspectiva, como se a hora voasse, o dia voasse. Mas quando nós olhamos para trás, para um ano que passou, a gente vê, cara, como passa rápido. Por que eu estou falando isso? Às vezes nós estamos vivendo as profecias se cumprindo nos nossos dias. Nós conseguimos ver o tempo passando nos nossos dias, mas nós não percebemos o quão rápido as coisas estão andando. Quando a gente lê a Bíblia e, por exemplo, começa a ver a história de Abraão, a gente abre uma folha, Abraão recebeu uma palavra do Senhor que ele vai ter um filho. Nós viramos a folha, Sara está com o filho no colo.
E nós não conseguimos mensurar que entre esses dois pontos passaram-se 25 anos, por exemplo. O tempo passa rápido, a gente não consegue perceber. Só que lendo as profecias bíblicas, lendo as histórias bíblicas, às vezes a gente não consegue aplicar essa mesma questão temporal com os nossos dias. Eu vejo que às vezes as coisas que a Bíblia diz de que vão acontecer nos nossos dias, a gente vive como se... A verdade, a gente vive às vezes como se elas não fossem acontecer. E mesmo elas acontecendo, às vezes a gente não consegue enxergar elas acontecendo. E o meu desejo hoje é que a gente faça tipo um zoom out, assim. Que a gente levante um pouco o nosso pensamento. Que a gente tenha um olhar de cima a respeito do que está acontecendo nos nossos dias. E a gente consiga conectar algumas profecias, algumas palavras, algumas promessas do Senhor, para a gente conseguir se localizar no tempo e no espaço. A gente está em algum lugar entre o Pentecostes e a segunda vinda do Senhor. Esse livro maravilhoso, ele fala de coisas do passado que aconteceram durante o tempo em que ela foi escrita. Então você tem profecias feitas por exemplo, 3.000 anos atrás, que há 2.000 anos atrás elas se cumpriram. Mas nós temos profecias que foram ditas há 2.000 anos atrás, que estão se cumprindo hoje. Ela não está escrito aqui o cumprimento dela, mas nós precisamos entender e ter os olhos abertos para o Espírito Santo para saber, nos nossos dias, as profecias estão se cumprindo. E como nós viveremos? Como nós organizaremos a nossa vida? Será que a gente vai conseguir por fé que de fato o que está acontecendo nos nossos dias é a palavra de Deus? Será que nós vamos alinhar as nossas vidas daqui para frente, sabendo que o Senhor de fato voltará e em breve Ele voltará? Como nós deveremos viver? Como nós precisamos viver? O que nós precisamos fazer hoje? Como eu falei, às vezes a gente não consegue conectar a Bíblia com os nossos dias. As histórias e as profecias bíblicas, elas parecem não ter um real paralelo com a nossa vida real aqui. Às vezes nós, os crentes, a gente vive a nossa vida cotidiana, nós nos acostumamos com a nossa rotina de crente, a gente vem na igreja, a gente fala uma língua quase que própria, mas nós não deixamos que essa nossa vida, nossa rotina, o propósito, nossos sonhos sejam tomados pela realidade de que Deus realmente existe e Ele está empenhado em cumprir a sua palavra, tanto durante o período em que a Bíblia foi escrita, mas quanto nos nossos dias também. Não é à toa que em Mateus 24, no relato a respeito de Jesus, quando ele prega a respeito dos últimos dias, ele fala assim, no Mateus 24, a partir do 38, ele fala: pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu sinto que muitas vezes nós não acreditamos de verdade que o Deus da Bíblia existe. Da mesma maneira como essas pessoas que, sendo alertadas por um homem dito como um maluco chamado Noé, vai vir chover, eu estou construindo uma arca, vai chover. As pessoas, claro que não. As pessoas comiam, elas bebiam, elas casavam, elas se davam em casamento até o dia que começou a chover. Quando eu penso nisso, e nessas conexões entre as histórias bíblicas, as profecias bíblicas e a nossa vida real, eu sempre penso nas profecias de Daniel. E me enche de temor, por quê? Você sabe que a Bíblia tem um buraco de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, amém? Daniel profetizou coisas que não estão descritas na Bíblia, porém, aconteceram no período bíblico.
ou no interbíblico, é como chama esse período de 400 anos, em que de fato a palavra de Deus não aconteceu, não teve silêncio. Só que Daniel, você conhece a história, foi um menino levado para a Babilônia, escravo, depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ele, de uma maneira muito especial, começou a fazer parte da corte de Nabucodonosor, e ele cresceu lá dentro e se tornou um grande governador da Babilônia. Ele era um grande pensador, ele era o líder de todos os magos e de todos os pensadores, vamos dizer assim, babilônicos daquela época. E a maneira como Daniel apareceu, vamos dizer, para Nabucodonosor foi interpretando alguns sonhos. E se você já leu a história, você sabe que Nabucodonosor teve um sonho estranho que ninguém conseguia explicar, onde ele sonhou, onde ele viu uma estátua muito grande. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha os braços de prata, ela tinha um tronco de bronze, pernas de ferro. E Daniel interpretou esse sonho de Nabucodonosor. E ele falou: Nabucodonosor, essa estátua, ela representa eras e impérios. E ele fala: você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Nabucodonosor era o imperador do mundo da época. Eles tinham dominado tudo, inclusive Jerusalém, e saquearam o templo, inclusive levaram as pessoas para lá. Daniel estava lá por causa disso. E ele fala: você é a cabeça de ouro, mas vai vir reinos, impérios depois de você. E você será destituído, e depois outro será destituído, e outro será destituído. Então, nessa interpretação do sonho de Daniel para Nabucodonosor, ele fala de 4 impérios mundiais que dominariam a sua época. O que acontece é que na Bíblia nós vemos o Império Medo-Persa dominando o Império Babilônico. Isso aconteceu nos dias de Daniel. Inclusive Ciro, o imperador Medo-Persa, foi aquele que abençoou os judeus para que eles voltassem para Jerusalém, para que eles reconstruíssem o templo, na época de Esdras e depois Neemias também, que foi lá reconstruir os muros de Jerusalém. Então, cumprimento da profecia de que o Império Babilônico cairia para um outro império, o Medo-Persa, se cumpriu ainda nos dias de Daniel na palavra, na Bíblia, descrito na Bíblia. Só que ele profetiza também de outros 2 impérios. E esses 2 impérios aparecem na história, mas ela não está mais no relato bíblico. Mas nós sabemos, estudando a própria história, a arqueologia, de que existiu sim um grande império chamado Império Grego, e que existia um cara chamado Alexandre o Grande, que dominou o Império Medo-Persa. Mas não está na Bíblia. Não fala do Império Grego, a Bíblia não fala de Alexandre o Grande. Mas aconteceu. E a Bíblia não fala também do Império Romano, no sentido de quando ele dominou o Império Grego. Mas quando Jesus veio à Terra, o Império Romano que estava lá. Então a Bíblia para de ser escrita no Império Medo-Persa e volta a ser escrita no Império Romano. Mas as fontes históricas são claras de que isso aconteceu. Por que isso me enche de temor? Por que eu falei que quando eu penso em profecias bíblicas e a relação dela com os nossos dias, com a vida real, não é a vida vamos dizer assim, não é o livro que fala? É porque se você hoje pedir lá, se você digitar no teu chat GPT e falar assim: chat GPT, analise o livro de Daniel, capítulo 2, e analise o livro de Daniel, capítulo 7, que é quando Daniel fala a respeito dessa grande estátua de metal, de ouro, prata, bronze e ferro, e ele também tem uma outra visão no capítulo 7, que ele vê animais, mas esses animais também representam os mesmos impérios. E é muito louco, gente, porque quando ele vê o animal, que é o animal que representa a Grécia, ele fala que ele tem um chifre, e esse chifre ele é muito proeminente, e esse animal ele é como um leopardo, que é rápido. E aí quando você vê como que aconteceu o domínio do Império Grego por Alexandre o Grande,
foi um domínio rápido, avassalador. Existia um único imperador que era Alexandre o Grande, exatamente como Daniel tinha dito. Esse chifre era o grande imperador. E o mais louco, ele fala, mas esse chifre cai, e no lugar dele nascem outros 4 chifres. O que aconteceu? Irmãos, não é Bíblia, isso é história. Alexandre o Grande, ele morre, e o Império Grego ele é dividido em 4 partes. Os 4 generais de Alexandre o Grande começam a dominar 4 partes. Profeticamente, são os 4 chifres que Daniel diz. Se você pedir para o teu chat GPT analisar isso e fala assim, agora pegue dados históricos, que não são Bíblia, e me faça uma relação entre essas profecias e esses impérios, e o que a história disse que acontece. Você vai ficar chocado. Ou não, né? A gente não deveria. Mas que as profecias de Daniel se cumpriram ainda no tempo bíblico, de uma maneira estrondosamente perfeita. E o que isso me faz pensar? Irmãos, a profecia é verdadeira. A palavra que está aqui, as profecias ditas nesse livro, certamente acontecerão. Porque se as primeiras aconteceram, as últimas acontecerão. Certamente essa palavra precisa ser regada com fé por nós, para que a gente oriente a nossa vida em prol disso. Então eu falo, as profecias desse livro têm sim uma aplicação real e verdadeira com os nossos dias. Isso aqui não é história, aqui não são personagens, são pessoas reais, que inspiradas por Deus profetizaram coisas, e coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E eu falei aqui desses 4 impérios, que aconteceram aí há 2000 anos atrás, um pouco mais. Mas se a gente vem para os nossos dias, irmãos, e a gente começa a parar para pensar, como apareceu no mapa novamente um estado judeu chamado Israel? Por 1900 anos, essas pessoas estavam espalhadas pelo globo na diáspora. Os judeus, depois do ano 70, principalmente, a destruição do templo novamente, eles foram expulsos, perseguidos por todo o mundo. Então você tem judeus russos, judeus poloneses, judeus americanos, judeus africanos do norte da África, egípcios. Eles foram espalhados pelo globo, mas essa Bíblia também disse, o Senhor falou através dos seus profetas, eu reunirei o meu povo novamente. Eles voltarão dos 4 cantos da terra, e voltarão para a sua terra prometida, a terra de Israel. E de uma maneira estrondosa, da mesma forma que esses impérios apareceram nesse período interbíblico profetizados por Daniel, esses judeus voltaram para lá. Depois de um período terrível, final da Segunda Guerra Mundial, o império, o Hitler e o governo nazista, depois de tentarem exterminar com todas as forças o povo judeu, 6 milhões de judeus mortos, 1,5 milhão de judeus mortos nos últimos 1 ano e meio, nas câmaras de gás, espalhadas por todo o império dominado pelos nazistas, na Polônia e na Alemanha, na Lituânia. Esses homens eram levados para lá, eram metidos em câmeras de gás e eram mortos. Por que eles eram mortos? Irmão, ninguém entende por que eles eram mortos. Hitler tinha um discurso. Ele falava que toda a culpa de toda a desgraça da terra era dos judeus. As doenças eram por conta dos judeus, eles eram capitalistas, eles ganhavam dinheiro, eles se opunham ao governo, eles tinham uma religião própria, eles tinham um Deus próprio, era só deles, eles eram fechados, e por isso eles precisavam morrer, ponto final, quase isso. Mas de uma maneira quase que milagrosa, depois destes 6 milhões de judeus
serem mortos em 1948, o Senhor está lá, fazendo com que o seu plano se cumpra, e o Estado de Israel volta para a terra. 80 anos atrás, 80 anos atrás, alguém conhece aqui alguém de 80 anos? Levanta a mão aí. Cara, todo mundo. 80 anos atrás. Historicamente, o que é 80 anos atrás? É 1 minuto na história, é 1 segundo na história. Nos nossos dias, nós ainda temos judeus com as marcas das tatuagens do campo de Auschwitz. Poucos, mas ainda tem alguns. Pessoas que viveram essa história lá dentro. Eram crianças na época, obviamente. Mas há 80 anos atrás, a profecia bíblica se cumpriu. E é um apontamento muito específico para os últimos dias. Eu reunirei o meu povo novamente, na cidade do grande rei, chamada Jerusalém. E as nações, da mesma maneira que Hitler era um tipo de anticristo, perseguindo os judeus, as nações perseguirão. Hoje, irmão, no seu celular, a não ser que você seja muito alienado, vai chegar no seu celular. As nações estão odiando os judeus mais do que nunca. O povo da palavra, os cristãos da mesma forma. Eles estão sendo odiados e perseguidos. Os caras estão andando na rua e de volta, estão xingando, estão querendo que eles saiam, não estão querendo que eles vão nos restaurantes. Por quê? Aqui já está escrito como vai ser o final. E nós estamos vivendo nos nossos dias os acontecimentos daqui, descritos na Bíblia. Gente, eu gastei todo esse tempo para tentar entrar no seu coração e na sua cabeça. Nós precisamos crer com todas as nossas forças. As profecias bíblicas estão se cumprindo nos nossos dias. Da mesma maneira como Jesus foi predito e ele veio, ele garantiu que ele voltará, ele vai voltar. Nós não deveremos nos comportar como pessoas que leem esse livro como se fosse só uma história. Nós precisamos colocar a nossa vida aqui. A nossa vida aqui, empenhar todo o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa mente, o nosso coração, lendo as últimas partes desse livro, falando, vão vir dias terríveis, mas serão dias onde o Senhor derramará sobre a terra uma porção do Espírito Santo também, nunca antes vista. O mundo hoje está de volta, olhando para um povo, e um país que é em extensão menor do que um dos estados muito pequenos do Nordeste brasileiro, que é o Sergipe. Israel é menor que o Sergipe. Os olhos do mundo estão sobre aquele lugar. As promessas estão se cumprindo, Jesus está voltando. Só que algumas coisas precisam acontecer antes disso. E esse desenrolar do plano de Deus nos inclui. A verdade é essa. Mas nós podemos estar conscientes e trabalhar em favor, ou nós podemos estar dormindo. E simplesmente da mesma maneira como aquele povo que vivia no tempo de Noé, nós seremos pegos de surpresa, misericórdia. E quando menos esperarmos, nós vamos ouvir, eis o noivo está vindo. E aí a gente vai pular da nossa cama, a gente vai olhar para a nossa roupa, e ao invés de roupas nupciais, roupas de festa, roupas para participar de um grande banquete, nós vamos estar lá com o nosso pijama todo furado, porque a gente estava dormindo. A gente não pode ser encontrado assim. Mas para isso nós precisamos crer que a Bíblia é verdade, e que o Deus da Bíblia é vivo.
Como eu falei, a gente está em algum lugar entre o Pentecostes e a segunda vinda, mas eu chutaria de que a gente está muito mais perto do fim do que do começo. Em Mateus capítulo 16, Jesus fala para os fariseus que perguntam para ele, que pedem para ele para que seja mostrado alguns sinais. Jesus fala: chega a tarde e vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está com vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência dos céus. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? E essa é uma exortação para nós também. Você consegue fazer uma previsão, não sei com que você trabalha, mas hoje tem muitas pessoas que trabalham olhando previsões, né? Os computadores funcionam para isso, né? Algoritmos de predição de várias coisas, de bolsa, de valor, de tudo. O clima está sendo predito, né? A gente tem aí a gente olha no nosso celular, a gente sabe como que vai estar o tempo daqui uma semana. Mas nós, os crentes de verdade, nós precisamos isso, como eu falei, ter essa visão lá de cima, olhar para tudo que está acontecendo nos nossos dias, guiados pela bússola da palavra de Deus, e obviamente pelo Santo Espírito de Deus, e falar: nós estamos aqui, e nós precisamos fazer isso, essa é a nossa responsabilidade, é isso para os nossos dias. Eu acredito que você conheça aquela famosa parábola do semeador. E Jesus ensina que a forma como nós recebemos a mensagem acerca do reino dos céus, o reino vindouro, ele vai determinar o quanto nós frutificaremos. Ou seja, o quanto do caráter de Cristo nós teremos. E o quanto nós daremos glória ao seu nome, através de como nós nos comportamos e como nós engajamos na missão. A palavra, ela é semeada, ele faz essa analogia, da mesma maneira como um semeador semeia as sementes, a palavra, ela é semeada. E as sementes podem cair em vários tipos de terra, da mesma forma, a palavra de Deus, ela é semeada, ela pode cair em vários tipos de terra do nosso coração. E é muito importante que, entre esse bloco onde Jesus usa a parábola e ele fala do semeador, e um bloco posterior onde ele explica a parábola para os seus discípulos, no meio, no bloco ali no meio, isso está em Mateus 13, ele fala o seguinte: versículo 16: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Existe uma maneira, uma certa forma de receber a palavra de Deus no nosso coração. Jesus também fala de que aqueles que muito têm, ainda muito mais será dado, e aqueles que pouco têm, até o pouco que eles têm, lhes será tirado. E isso não tem a ver com dinheiro, irmão. Muitas vezes a gente ouve essa mensagem, essa palavra sendo dita como se fosse algo financeiro, ou algo de dar. Não, Jesus está falando aqui a respeito de conhecimento. Aqueles que têm conhecimento e de fato estão com os olhos abertos, eles vão ter ainda mais conhecimento, cada vez mais conhecimento e mais conhecimento. Mas aqueles que têm pouco, estão com o coração endurecido, até o pouco que eles têm, lhes será tirado. Então, a maneira em que nós recebemos a mensagem tem a ver com uma maneira que nós frutificaremos. A maneira que nós nos colocamos em conhecer a Cristo vai fazer com que a gente tenha mais, ou se a gente não tem feito nada, até isso nos vai ser tirado, porque os últimos dias serão dias terríveis, serão dias onde o engano será abundante, serão dias onde as pessoas terão comichão nos seus ouvidos, e elas buscarão mestres para ensinar coisas que elas mesmas querem ouvir,
E os enganadores estarão aí, prontos a enganar. Nós não podemos ser enganados. E várias vezes quando eu leio essa parábola do semeador, eu sempre fico me perguntando, como será que eu posso me preparar para crescer em conhecimento? Como eu faço para frutificar e trazer glória a Deus? Como que eu preparo o meu coração? Como que eu preparo essa terra dentro de mim para receber a palavra de Deus? Se a palavra é semeada, se a mensagem está sendo pregada, como eu mudo o meu coração? Como eu faço isso? Porque eu não quero ser enganado, eu quero frutificar, eu quero que essa palavra ganhe espaço em mim. E aqui eu entro de fato na mensagem que eu acho que é muito para os nossos dias, e é uma analogia que durante várias profecias ao longo praticamente da Bíblia toda, vários profetas utilizam essa analogia para falar a respeito de como o Senhor está decidido em derramar sobre nós algo muito especial. Essa analogia, ela tem um aspecto natural, mas ela também tem uma aplicação profética. Se você quiser abrir comigo rapidinho, Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio está descrevendo como o povo de Israel está chegando na terra prometida, eles estão atravessando o Jordão, e eles estão recebendo algumas, Josué aqui, ele está falando de volta a respeito da lei e os ensinamentos de Cristo. E no versículo 13, ele vai falar assim: se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de servir de todo o coração, de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de você precisa. E aí ele fala, tanto a temporã, ou as primeiras, quanto a seródia, as últimas, para que vocês colham o seu cereal, o seu vinho e o seu azeite. Então ele está falando de que Deus vai derramar chuvas no tempo certo, para que eles façam as colheitas, para que eles semeiam, para que eles lancem a semente, para que eles colham no tempo certo, de maneira abundante. E isso existe uma aplicação 100% natural. Mais uma vez, as coisas que acontecem, as coisas escritas nesse livro são reais, e elas acontecem de verdade. Se a gente olha toda a maneira, o ciclo agrícola da região onde Israel está colocada, nós vamos ver que essa região, ela obviamente tem as 4 estações do ano, e o verão é muito quente, praticamente não chove, e a terra ela fica muito árida, obviamente seca por falta de água, e essa terra ela é praticamente impossível você plantar na terra do jeito que ela está no verão. Só que de uma maneira completamente milagrosa, mas na verdade descrita como uma bênção do Senhor, na passagem do verão para o outono, caem as primeiras chuvas. Essas primeiras chuvas, elas vêm para umedecer o solo. As chuvas vêm sobre aquela terra, umedecem o solo. Isso faz com que eles possam trabalhar o solo, que eles possam arar a terra e que eles possam lançar as sementes. Só que o que acontece é de que vem esse outono, vem o inverno, você tem até algum nível de chuva, mas depois vem as últimas chuvas, e elas são chuvas extremamente abundantes, e é o fato de ter essas chuvas, essas últimas chuvas abundantes, é que de fato as plantas crescem com vigor e eles têm uma colheita abundante. Isso acontece desde os tempos bíblicos até hoje. Deus decidiu fazer assim. E da mesma maneira como aqui em Deuteronômio 11 a gente lê, no devido tempo Deus lhe dará as primeiras e as últimas chuvas. Isso acontece até agora. O Senhor providencia uma forma de Israel poder plantar a sua semente e também depois de poder ter uma colheita abundante.
Mas existe uma aplicação profética para as primeiras e para as últimas chuvas. E eu queria que você abrisse comigo também em Joel capítulo 2. No capítulo 2, entre o versículo 21 e 23, é justamente essa analogia de volta que Joel traz. Então ele fala, a partir do versículo 21, não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas, não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão o seu fruto, e a figueira e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhe dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. E se você anda um pouquinho mais, e você chega no versículo 28, é um versículo muito conhecido. Você já ouviu muitas vezes, nós lemos ele aqui, onde há uma promessa de um derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Então, Joel profetiza, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Então Joel, ele usa a analogia dos ciclos de agricultura que Deus derramou pela sua infinita misericórdia e sabedoria, as primeiras e as últimas chuvas. Ele relaciona isso com o derramar do Espírito Santo sobre toda a terra nos últimos dias. Nós podemos falar que o Senhor garantiu que antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria sobre os habitantes da terra um derramamento de Espírito de forma similar ao envio das chuvas. Em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento inicial das profecias de Joel 2. Você sabe a história, Jesus morre, ressuscita, passa alguns dias com seus amigos, vai aos céus, mas antes disso ele fala, permaneçam em Jerusalém, unidos em oração, porque vocês receberão o Espírito Santo. Naquele momento a Bíblia fala que ele sopra o Espírito sobre eles, mas é em Atos 2, na festa de Pentecostes, onde eles estão reunidos num lugar, o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos judeus, e eles são completamente cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Só que Paulo, ele vai explicar isso, porque naquele momento, várias pessoas estavam em Jerusalém por conta da festa do Pentecostes, e as pessoas começam a ver aquele movimento acontecendo, os homens falando em outras línguas, e de uma maneira milagrosa eles entendem as maravilhas do Senhor na sua própria língua, no seu próprio dialeto, mas eles veem um movimento completamente diferente acontecendo, e eles começam a achar, alguns deles começam a achar, de que aqueles homens eles estavam embriagados. E aí Pedro se levanta para fazer a primeira pregação depois do enchimento do Espírito Santo, e ele fala, estes homens não estão embriagados, ainda é muito cedo, mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento das profecias de Joel capítulo 2. Então nós não precisamos fazer uma manobra e falar assim, talvez a profecia predita de Joel se cumpriu. Pode ser que sim. Não e não. O próprio apóstolo Pedro garante, o que está acontecendo aqui é a profecia de Joel. Só que nós não podemos esquecer, Joel relaciona o derramamento do Espírito Santo com as chuvas que caem sobre Israel. Então nós temos primeiras chuvas e últimas chuvas. E nós sabemos que Pedro entendia disso. E ele sabia que aquele derramamento inicial era somente parte do que Joel tinha profetizado.
Nós sabemos também que em Atos 10, meu coração se enche com tanta alegria disso, porque nesse momento os discípulos ainda eram basicamente judeus, os apóstolos, eles eram judeus, aqueles 12 homens. Na sua maioria, eu digo, aqueles 120 que estavam lá reunidos, onde o Espírito caiu sobre eles, eles tiveram a certeza de que as profecias de Joel aconteciam, mas, obviamente, a própria profecia de Jesus vai vir sobre vocês, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como a Bíblia mesmo diz, é o selo da promessa de um resgate futuro. E isso caiu sobre os discípulos judeus, mas em Atos 10 isso cai sobre a casa de Cornélio, que era um gentil. E depois que o Espírito cai sobre aquela família e aqueles amigos reunidos, a história conta de Pedro quando vai lá pregar, no meio da pregação o Espírito cai, e da mesma forma que aconteceu em Jerusalém, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, elas começam a falar em novas línguas. E ele volta para os discípulos e fala: certamente as promessas do Senhor são para todos, porque nós vemos o cumprimento do Pentecostes, o cumprimento da profecia de Joel, o cumprimento de que Jesus disse que o Espírito viria sobre nós, cair também sobre os gentios. Então isso aponta para que isso é para nós, isso é para a igreja dos gentios, isso é para nós, isso é para as nações. As nações serão cheias do poder de Deus antes de que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, como que nós sabemos que ainda em parte? Primeiro, porque Joel relaciona isso. Mas nós sabemos também que a profecia de Joel, ela falava que aquilo seria feito aonde? Em toda a terra. E ela começou em Jerusalém, ela se espalhou e abraçou os gentios, e isso vai começar a ganhar forma mundialmente. Então o fato de relacionar com as chuvas, o fato de Joel profetizar que isso seria para todo mundo, nós sabemos, aquelas eram as primeiras chuvas. Tiago, capítulo 5, você não precisa abrir, mas ele fala assim no verso 7 e 8, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Lembrando, Tiago que era irmão de Jesus e passou a ser o líder da igreja de Jerusalém depois de Pedro, foi escrito, obviamente, depois do Pentecostes. Então, depois de que esse derramamento inicial aconteceu, Tiago escreve isso. Então ele fala: sejam pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele também usa algo que relaciona com essas primeiras chuvas, ou as primícias das chuvas. Isso é tão forte em Israel, isso é tão forte desde aquele tempo, que as festas de Israel, elas também têm um paralelo com esse período de colheita. Então são as festas das primícias, a festa da colheita. E Paulo fala isso, ele diz em Romanos 8, você também não precisa ler, no versículo 22, pois sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Aqui ele está falando, realmente, o Farley pregou sobre isso alguns domingos atrás, ele está falando do nosso corpo que anseia o dia que realmente nós seremos transformados, o dia da volta do Senhor, onde as coisas serão consumadas. Mas ele diz, e não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Fica claro de que não só Pedro, mas Tiago e Paulo entendiam que veio um derramar sobre a terra, que era predito por Joel, predito por Jesus, com uma analogia com as chuvas, que as primeiras chuvas vieram sobre a terra, essas chuvas que regam o coração dos homens,
Essa chuva que vai trazer também o cumprimento das profecias, por exemplo, de Ezequiel e de Isaías, quando fala que vai chegar um tempo que o coração do homem, que era um coração de pedra, seria transformado em um coração de carne. Um coração como uma terra completamente seca e árida, será molhada pelas chuvas do Espírito Santo, para que recebam as sementes do Evangelho do Reino de Deus. E não só por isso, mas um Espírito que vai empoderar os discípulos para se tornarem suas testemunhas. É um homem que começa a ser transformado à medida em que o Espírito desce sobre eles, e ele começa a testemunhar das coisas do que o Senhor disse. Por quê? Porque existe um mandamento, que nós precisamos testemunhar a respeito das coisas de Deus, e do Evangelho do Reino de Deus. Não é só o Evangelho de Jesus, que morreu por você na cruz, para que você tenha os seus pecados perdoados e para que você tenha a vida eterna. Ele não para aí, ele fala, você tem a vida eterna, mas ele fez isso para que ele reinasse sobre a terra. Ele morreu por você, você tem os seus pecados perdoados, mas ele vai voltar para governar a terra com um cetro de justiça. Nós precisamos do Espírito, nós precisamos ser empoderados para que a gente seja essas testemunhas. Logo depois que esses discípulos em Jerusalém foram cheios do Espírito, eles começaram a pregar, eles fizeram um baita de um milagre na entrada do templo daquele homem aleijado, eles foram presos, e eles foram coagidos pelo sinédrio e pelos sacerdotes para que não pregassem mais. Eles podiam até fazer milagres, isso não importava para eles. O que eles não queriam é que a mensagem do Evangelho do Reino fosse pregada. E o que acontece quando esses discípulos são soltos? Eles se encontram com a igreja reunida numa casa, e eles mais uma vez oram e falam: Senhor, dá-nos o seu Espírito, para que nós possamos pregar o Evangelho do Reino de maneira ousada. Não deixe que eles se levantem contra isso. Nós nos levantaremos ainda mais veementemente para pegar o Evangelho. O que aconteceu? O Espírito veio sobre eles. E a Bíblia fala que a casa chegou a tremer. E eles foram cheios mais uma vez. Essas são as primeiras chuvas. Então eu quero resgatar aquilo que eu disse no começo. O plano de Deus está se desenrolando, as profecias estão se cumprindo nos nossos dias, as primeiras chuvas foram derramadas, e eu creio que nós não podemos somente aguardar as últimas chuvas, mas nós precisamos interceder para que essa chuva seja enviada. Nós precisamos nos engajar em oração e intercessão para que o Senhor cumpra nos nossos dias a sua profecia. E da mesma maneira como foi predito e caiu sobre aquele lugar o Espírito do Senhor, as primeiras chuvas, certamente o Senhor está empenhado para que as chuvas últimas caiam sobre a terra, e o povo da terra seja empoderado para viver os últimos dias. Dias terríveis, dias de perseguição, dias aonde o coração dos homens estará duro, dias que Jesus mesmo disse que será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Mas ao mesmo tempo serão dias onde uma verdadeira igreja será tão cheia do Espírito Santo que ela irá testemunhar com ousadia o Evangelho do Reino de Deus, mesmo em meio a toda essa perseguição. Sem as últimas chuvas, nós não venceremos os últimos dias. Se nós não vencermos os últimos dias, a mensagem não chegará em todos os lugares, em todas as nações, em todas as tribos e todas as etnias. Se a mensagem não chegar, Jesus não voltará. Mas como eu disse, Ele está empenhado em fazer com que as suas profecias se cumpram. Então, irmão, vai acontecer.
A pergunta é: nós participaremos ou não? Alguém vai ser levantado para participar desse tempo como é o nosso, que necessita de homens e mulheres corajosos, dedicados, intensos em oração e intercessão, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres, crianças, velhos, farão parte de uma igreja madura, pronta a entregar os frutos no momento certo. A questão é: nós faremos parte ou não? Eu acredito que você possa conhecer Jesus um dia, falando de volta com os fariseus. Ele usou uma parábola a respeito a respeito do reino de Deus, e ele fez uma analogia com uma lavoura. Ele disse: um senhor tinha uma terra e ele arrendou para alguns trabalhadores, e esses trabalhadores deveriam entregar os seus frutos no tempo certo. Afinal de contas, as chuvas virão, a terra, se for trabalhada, semeada, vai frutificar, e esse senhor tinha o desejo de receber os frutos na hora certa. Mas o que aconteceu é que ele mandou alguns servos para lá, e esses homens mataram esse servo e não entregaram os frutos, e repetidas vezes isso aconteceu, até que esse senhor falou assim: eu vou mandar então o meu filho, porque o meu filho eles respeitarão. Mas o que aconteceu, quando o filho chegou, eles falaram: vamos matar o filho dele, vamos tomar posse dessa terra, vamos ficar com fruto para nós. E aí ele fala: o que esse senhor fará quando encontrar esses servos? E a Bíblia diz que Jesus mesmo falou por essa parábola: esse senhor tomará a terra deles e entregará para alguns servos que realmente entregarão o fruto no tempo certo, cumprirão o acordo. E os próprios fariseus entenderam a mensagem. A gente não precisa de uma interpretação e tal, é só ler a Bíblia. Os fariseus souberam que Jesus estava falando deles, de que eles seriam os lavradores maus, que por não entregarem os frutos no tempo certo, essa terra seria entregue a outros lavradores. Nós entendemos que é a igreja dos gentios. Então a igreja dos gentios, essa igreja dos santos arrolados, essa igreja do mundo inteiro, essa igreja vai amadurecer, essa igreja vai cuidar da terra, e essa igreja vai entregar os frutos. Vai! Mas nós estaremos nela? Mais uma vez eu pergunto: será que seremos nós a entregar os frutos? À medida que nós recebemos essas primícias do Espírito, os nossos olhos espirituais são abertos e nós começamos a ser de fato transformados. Os nossos desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus, as coisas desse mundo começam a perder gradativamente o seu valor e começamos a valorizar o que Deus valoriza. As nossas orações, elas começam a mudar, porque as nossas necessidades começam a mudar. Deus vai colocando em nós, encontro após encontro, o seu coração. Eu gosto de falar de que quando nós entramos em um lugar de oração intensa e verdadeira, nós realmente nos entregamos à oração, é como se nós subíssemos até a presença de Deus com o nosso coração, mas na hora de voltar, nós deixamos parte do nosso coração com Ele e nós voltamos com parte do coração dEle. Durante o processo de entendimento a respeito do que está acontecendo nos nossos dias, nós entramos em um lugar de intercessão, de adoração, de crescimento, de entendimento sobre quem Cristo é. Nós começamos a olhar: Senhor, faça nos nossos dias. Senhor, derrama as suas chuvas. Nesse processo de busca, o Senhor vai nos transformando. Porque isso não virá sobre umas pessoas desatentas, como eu disse. Não virá sobre umas pessoas que estão dormindo. Ela virá sobre pessoas que estão guardando azeite
para o momento em que o noivo irá aparecer. E nós somos transformados à medida que o buscamos. À medida que nós oramos para que essas chuvas sejam derramadas, nós vamos nos transformando. O nosso coração, ele já começa a parar de querer mais as coisas desse mundo. A gente já começa a querer mais as coisas da eternidade do que essas coisas. Nós já não olhamos mais os bens dessa terra como nós olhávamos antes. Irmão, esse é um grande sinal para você. Olhe dentro de você, olhe dentro do seu coração, olhe dentro da sua mente e por um segundo pense: como está o meu coração a respeito da eternidade das coisas de Jesus? Você está amando Jesus dia após dia? Você está se interessando pelas profecias? Você está se interessando pela Bíblia? Você está entendendo que nos nossos dias a profecia está se cumprindo? Você está entendendo de verdade? Ou será que você está amando o dinheiro, a paz e a tranquilidade? Será que você está se programando para uma aposentadoria tranquila e calma? Ou você está se programando para realmente ser uma testemunha viva do Evangelho de Deus na terra? E desejoso para que o seu coração seja incendiado vez após vez, após vez e após vez que você se encontra no lugar de oração. Será que você tem entrado no seu quarto? Será que você tem dobrado o seu joelho e você não tem saído de lá até que você realmente seja tocado por Deus? Ou nós estamos entorpecidos com as coisas desse mundo? Porque se nós estamos assim, nós precisamos dessas chuvas primeiras ainda. Nosso coração ainda está de pedra. Nós estamos muito próximos a ouvir o que eu disse: eis o noivo, e você, meu Deus, não estou pronto, achei que não ia ser agora. Eu acredito que é dessa forma que Deus decidiu nos tornar participantes. Não que nós desejássemos a sua vontade, mas Ele vai gradativamente, à medida que nos entregamos a Ele mesmo, colocando dentro de nós aquilo que Ele quer, nós passamos a ser transformados à sua medida. Então, como eu disse, essa igreja que entregará os frutos, ela não vai ser uma igreja despreocupada, desatenta, amortecida, entorpecida com esse mundo. Só que essa mudança, ela não acontece num piscar de olhos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, acredite em mim. Acredite em mim. Não vai acontecer um dia em que você vai estar completamente envolto com o mundo. E você vai fazer uma oração de 10 segundos. E o seu coração será completamente transformado. E você não vai mais querer nada dessa terra. Não vai acontecer assim. É gradativo. O Senhor vai nos envolvendo. Enquanto nós vamos nos entregando a Ele, Ele vai se entregando a nós. Enquanto nós começamos a bater na porta, Ele já está querendo abrir. Enquanto nós vamos nos aproximando dEle, Ele vai se aproximando de nós. Existem promessas de um derramar extremamente grande, mas nós precisamos gerar isso dentro de nós. O Senhor está chamando essas pessoas que estão querendo gerar isso em oração, carregar um peso de intercessão, olhar para o mundo, ver que o mundo está gemendo, as pessoas estão se perdendo. E nós queremos gerar isso porque nós sabemos, o Senhor não voltará até que todos ouçam a mensagem. O Senhor não voltará antes que uma perseguição grande chegue, mas o Senhor também não voltará antes que seja derramado o Espírito sobre medida, sem medida sobre a igreja. Quando a gente fala de um nascimento de bebê, se você é mulher, você pode já ter, obviamente, passado por isso, mas se você é homem, você pode ter acompanhado a sua esposa. Existe algo acontecendo dentro da mulher, esse bebê vai se formando de uma maneira estrondosa e magnífica, a Bíblia até fala disso, né? Os ossos que se formam dentro, que coisa maluca. Mas nós vamos também gerando como família, aquela criança, aquele bebê,
E o fato de que vai chegando perto da data do parto, que chega uma hora que as contrações começam e não tem mais volta, a criança tem que nascer, ela vai nascer. E a Bíblia usa essa analogia para os últimos dias, da mesma maneira de que uma mulher com dores de parto não tem como retroceder, não tem como voltar atrás, aquela criança vai nascer. Os últimos dias serão assim, ele vai voltar, as coisas vão acontecer, mas ele nos chama para participar disso, gerar esse lugar em oração, sabe? Nós precisamos de gente madura. Essa igreja dos últimos dias, ela é uma igreja madura, ela não é uma igreja de crianças. São homens e mulheres maduros o suficiente para saber que vão precisar carregar um fardo. Mas não é um fardo que elas vão carregar sozinhas, é o Espírito de Deus empoderando um povo na terra. Essa árvore que vai dar os frutos no tempo certo, como aquela da parábola do semeador, que vai dar fruto a 100, a 60 e a 30, ela vai precisar ter as suas raízes muito firmes, em uma terra que foi regada pelo Espírito, mas também arada pelas provações e por períodos intensos de intercessão. Nós vamos ser levados a um lugar de arrependimento muitas vezes, nós vamos ser levados a um lugar de endireitar o nosso caminho, nós vamos ser pegos, surpreendidos, amando mais coisas da terra do que Jesus, nós vamos ser surpreendidos desejando mais coisas daqui, nós vamos ser surpreendidos e esquecendo das promessas, nós vamos ser pegos, surpreendidos, quase que não acreditando de que o Deus da Bíblia é de verdade. Nesse momento nós vamos ser feridos pelo Senhor, nós vamos ser feridos pelo Espírito Santo, e nós vamos precisar nos arrepender, nós vamos precisar chorar e falar: Jesus, me perdoe, alinhe o meu coração, por favor, eu não quero ficar de fora disso. E Oséias capítulo 6 vai falar: venham, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, ao 3º dia nos ressuscitará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Alguém tem dúvida que daqui a pouco, lá pelas 5, 6 horas da manhã, o sol vai subir? Será que tem alguém louco o suficiente que duvida de que amanhã cedo o sol levantará no horizonte mais um dia? É claro que irão. E dessa mesma forma Oséias fala: tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. É claro que Oséias aqui, ele está falando do período antes de Jesus, mas irmão, ele está falando em 2 dias, Ele nos dará vida novamente, ao 3º dia nos ressuscitará. Ele está profetizando um Cristo que viria. E o que ele fala depois? Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Nesse processo nós vamos precisar voltar muitas vezes ao Senhor, nos arrependermos, entendendo que nós estamos desalinhados com o propósito. A igreja desses dias precisa de homens similares a Elias. Tiago vai falar que esse grande profeta do Velho Testamento, ele era um homem como nós, ele era sujeito às mesmas perseguições. A gente sabe, a gente lê a sua história, teve um período onde ele ficou até meio depressivo, ele pede para Jesus para que tire ele da terra, e irmão, o cara subiu para o céu, sem morrer. Eu acho que ele tinha algum prestígio com Deus, mesmo passando por períodos de intensa tristeza. Mas o que acontece, a história fala que Elias é um profeta que viveu no período onde o rei Acabe era o rei de Israel,
e a sua mulher era Jezabel, e eles tinham abandonado Yahweh, o Deus de Israel, e ele tinha se voltado a Baal. E Baal, irmãos, era o Deus da fertilidade. Eles atribuíam essas chuvas, que lá em Deuteronômio, Josué disse: certamente, se vocês me obedecerem, o Senhor enviará as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Num período em que o rei de Israel acreditava em que era um outro Deus que derramava chuva sobre a terra, se levantou esse cara chamado Elias. E esse cara era tão intenso, ele era tão intenso, que Acabe mesmo chamava ele de o perturbador de Israel, porque ele não conseguia se calar. Num momento de corrupção, de extrema decadência moral e espiritual de Israel, esse cara se levantou como uma voz, e ele falava para Acabe, ele metia o dedo no cara. E o que acontece é que eles adoravam Baal, o Deus das chuvas. Ele ora e fala: não irá chover mais. E a Bíblia conta que por 3 anos e meio não choveu em Israel, para provar de que existe um Deus, que é um Deus de verdade. E ele desafia os sacerdotes de Baal numa competição. Ele fala: nós vamos subir ao Monte Carmelo, e vocês vão orar, e eu vou orar, e o Deus que enviar fogo dos céus para consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. E se você já leu a história, você já viu o que acontece, que eles sobem naquele monte, eles preparam um altar de pedras, eles colocam o sacrifício em cima do altar, e vários profetas de Baal começam a orar, pedindo para que esse Deus envie um fogo do céu. E eles começam cedo, e eles começam a orar, e não acontece nada. Aqueles caras começam a se desesperar, e nada acontece. E Elias, vendo aquilo, e o cara era tão brabo, que ele chegou para os profetas de Baal e falou: eu acho que Baal está dormindo. Eu acho que vocês precisam orar um pouco mais alto, porque ele não está escutando vocês. E aqueles caras entram em parafuso. A Bíblia fala que eles começam a se cortar, eles começam a gritar, eles se desesperam. Mas o que acontece? Nada acontece. Mas Deus estava comprometido em se mostrar como o verdadeiro Deus de Israel. E Elias, quando vai orar ao Senhor, antes disso, ele ainda abre como se fosse uma vala em volta do altar, e ele pede para que os 12 líderes das tribos de Israel, como uma forma até eu vejo, sabe, de expor esses homens, que estavam corrompidos juntos com Acabe, no momento em que a terra estava seca, não existia água, existia só fome. Ele pede para que esses homens tragam as suas reservas de água e joguem sobre o altar. Era uma maneira de humilhar os sacerdotes de Baal, mas era uma maneira também de mostrar a decadência do povo, que deveria honrar o Deus verdadeiro, mas estavam se dobrando a Baal, e esse Deus não fazia nada por eles. Ele fala: derrube as suas águas aqui, encham essa vala em volta do altar. E a Bíblia conta de que o altar ficou todo cheio de água, e cheio, toda essa vala em volta do altar. E quando Elias ora, Deus manda um fogo do céu, que não só consome o holocausto, mas consome as pedras, ele consome toda a água. Irmão, a gente está falando aqui de profecias que se cumprem. Irmão, de verdade, pessoas como eu e você viram o céu abrindo e fogo descendo do céu, para provar que existe um Deus de verdade lá. Não é uma conversa. Mas nesses nossos dias a gente precisa de homens valentes como Elias, porque depois de tudo isso ele mata os profetas de Baal,
e ele declara: só existe um Deus em Israel. E ele começa a entrar num lugar de intercessão, porque as chuvas precisavam voltar à terra. E ele começa, como eu disse, gerar isso em oração e intercessão. E ele tinha um ajudante, ele fala: vai lá, vê se você está enxergando alguma coisa. E ele chega, olha pela janela, o céu azul, 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 da mesma maneira que estava nos últimos 3 anos e meio. Nada no horizonte. O que Elias faz? Volta a orar: Senhor, envia. Senhor, faça que as chuvas venham. Senhor, se mostre forte. Senhor, manda chuva. E aí ele fala pro servo: vai lá ver. E ele vai e olha e volta: Elias, cara, nada, não existe nada, não estou vendo nada. Ele volta a oração, até que esse menino vê uma pequena nuvem vindo no horizonte. Ele volta e fala: ó, Elias, cara, não sei o que tanto que você está esperando, mas tem uma pequena nuvem que parece que está vindo para cá. E Elias entende o sinal. Elias entende que existe uma palavra de Deus liberada. E quando ele vê aquilo, ele já se prepara, ele já se arruma e ele já começa a ir atrás de Acabe, porque ele tinha certeza de que as chuvas viriam, e vieram. As chuvas vieram sobre Israel, e voltou a chover, porque quem é o Deus verdadeiro? É o Deus da Bíblia, é Yahweh. Serão dias terríveis, mas Deus vai precisar de nós, de homens fiéis, de homens verdadeiros. As últimas chuvas, esse grande derramamento do Espírito, é uma preparação para os últimos dias. Aqueles que não entenderem, não se conectarem, infelizmente ficarão de fora. Eu não tenho dúvida que, mesmo sendo algo assim sem precedentes, ainda assim será sobre um remanescente. A terra toda será cheia da glória de Deus, mas vão existir pessoas que estarão brilhando a luz de Cristo no meio de dias de trevas. Densas trevas estarão cobrindo a terra, mas vão ter pessoas que estarão brilhando, inundadas por esse Espírito sem medida, profetizando, pregando o Evangelho do Reino, entregando as suas vidas, não negociando nada, sabendo que o Senhor em breve está voltando, e eu não posso gastar a minha vida com outra coisa. Eu não posso gastar os meus dias, eu não posso me esforçar mais com outra coisa do que com aquilo que é o plano de Deus de eternidade a eternidade. Irmãos, esses dias a gente recebeu um casal na nossa casa, eles estão namorando, em breve vão noivar, tem vontade de casar e tal, né? E aí a gente estava conversando sobre alguns planos, e eles falando a respeito de fazer uma ou outra coisa, e isso vai durar 2 anos, 3 anos, e eles estavam meio assim, meio chateados de alguma forma, porque é como se eles, entre aspas, perdessem um pouco de tempo e tal. Mas eu e a Andressa, esse ano, em fevereiro, a gente fez 19 anos de casado. Então a gente está junto já há algum tempo, irmão. E quem tem 19 anos de casado, quando olha para trás e fala de 3 anos, 2 anos, você fala: cara, vale muito a pena vocês se dedicarem para tal e tal coisa, vocês esperarem e tal, porque isso vai passar muito rápido. O que acontece é que a nossa vida vai passar muito rápido, irmão, só que nós estamos vivendo ela agora, a gente não consegue entender. Mas quando nós chegarmos na eternidade, talvez a gente não tenha recebido do Senhor um galardão assim tão grande, a gente vai chorar, eu acho, sabe? Falar: cara, como eu poderia ter me dedicado mais? Como eu poderia ter entregue mais, cara? Por que eu poupei a minha vida? Por que eu não gastei toda a minha energia? Por que eu não endireitei toda a minha vida nesse propósito, cara? Por que eu não entreguei tudo? Talvez você possa se perguntar, depois de ouvir tudo isso, assim: cara, mas será que vai ser já? Será que essas chuvas vêm agora? Será que a gente vai orar e vai ver isso cair sobre o mundo agora? Eu quero te dizer que não importa.
Não importa se é agora ou não. O que importa é que elas vão vir, e nosso papel é orar. O nosso papel é clamar, o nosso papel é interceder, gerar isso. Em 2 Pedro capítulo 3, é um relato terrível, onde Pedro fala: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta formada da água e para a água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ele faz um alerta: não esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não se relaciona com o tempo da mesma maneira que nós se relacionamos. Deus, ele não está preso no tempo, ele é o começo e ele é o fim. Ele está no começo e ele está no fim. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Piedosa, irmãos, você pode traduzir isso como devota, é entregue a Deus. A piedade aqui não tem a ver com piedade no sentido de eu tenho piedade, eu vou dar uma grana para aquela pessoa, não? Piedade tem a ver com devoção, tem a ver com entrega de coração ao Senhor. E aí ele fala: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Não é uma espera num ponto de ônibus, irmão, esperando o ônibus passar para te levar. É uma espera, é uma expectativa que certamente ele virá, mas nós trabalharemos para apressar a sua vinda, porque tem parte que é nossa responsabilidade. Nós não sabemos se esse desenrolar será na nossa geração, mas nós precisamos orar como se fosse. Os sinais, eles estão aí mais do que nunca, os sinais estão aí. Quando eu leio o Novo Testamento, por várias vezes os discípulos falaram: nós estamos nas últimas horas, nós estamos nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas como alguém que vai ficando velho já começa a se desesperar, parece. João, o último discípulo vivo na terra, antes de morrer, ele escreve as suas cartas, e em 1 João 2,18 ele fala: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Se há 2000 anos atrás o apóstolo João, o cara que viu a vinda do Senhor, o cara que contemplou Jesus com seus cabelos mais brancos do que a lã, os seus olhos como chamas de fogo, ele fala: nós estamos na última hora. Se há 2000 anos nós estamos na última hora, nós estamos quando, irmão? No último segundo, talvez? Jesus, ele está às portas. Nós vamos poupar tempo? Será que nós vamos poupar força? Nós vamos guardar fôlego para o quê, irmão? O que nós vamos esperar receber antes de Jesus voltar, irmão? Pode ser que ele volte daqui a 200 anos, mas uma coisa eu te digo com maior certeza: ninguém desse salão vai estar aqui daqui a 200 anos.
Então, para mim e para você, o fim da linha pode ser bem breve. Nós vamos poupar tempo. Pode ser que esse derramamento não venha nos nossos dias, mas talvez nós vamos ser aqueles chamados para arar essa terra, entendeu? Andar com uma enxada no ombro e entrar no lugar de oração da mesma maneira como homens que lavram a terra. O fato é, as primeiras chuvas já vieram. Nós não estamos batendo uma enxada como se estivesse batendo em pedra. Mas a terra, ela pode estar amolecida, mas nós precisamos cavar fundo, arar essa terra com afinco, semear com afinco, porque quando vierem essas chuvas, elas precisam encontrar alguma planta crescendo nesse chão. E pode ser que nós sejamos esses, que vão gerar em oração e intercessão, e talvez os nossos filhos ou os nossos netos vão receber esse enchimento extremamente sobrenatural, mas sem dúvida nenhuma eles viverão em um tempo muito mais terrível do que o nosso. Como homens e mulheres maduras, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos verdadeiros e falar: Senhor, se o meu turno é esse, eu vou entregar tudo que eu tenho. Jesus disse na sua palavra de que ele relacionou mais uma vez a sua vinda, o reino de Deus, como um homem que saiu e convidou algumas pessoas para trabalhar no seu campo. Você lembra dessa história? E esses homens foram contratados por um salário de um dia, e eles logo no amanhecer foram para o campo. O que aconteceu é que no meio do dia, precisamos de mais trabalhadores. Ele encontrou pessoas desocupadas na praça e falou: você quer ir trabalhar? Eles falaram: quero, então vai. E aconteceu que no final do dia, ele chamou outros lavradores, perguntou: vocês querem trabalhar? Eles falaram: sim, então vai. E aconteceu que quando todos aqueles trabalhadores voltaram, eles receberam, cada um deles, um denário. Cada um deles recebeu um salário de um dia de trabalho. E os primeiros trabalhadores falaram: mas como assim? A gente trabalhou desde de manhã até agora e nós recebemos o mesmo de que esses homens que acabaram de ir praticamente. O que Jesus disse? Não importa. E é isso que nós temos que pensar. Se nós seremos os trabalhadores que estão cedo de manhã, não importa. Nós receberemos o pagamento justo do Senhor. Nós trabalharemos o dia inteiro, nós pegaremos todo o sol nas costas se for preciso, porque eu quero ver a promessa do Senhor se cumprindo. Pode ser que eu veja com esses olhos, ou pode ser que eu esteja contemplando já dos céus, e intercedendo diante do trono de Deus. Faça justiça, Deus, volte, olhe o que está acontecendo, faça justiça. Mas nós participaremos, todos aqueles que desejam participar estão sendo convidados pelo Senhor. Queria chamar a turma aí, o Galerani. Irmãos, essa mensagem tem enchido meu coração nas últimas semanas. E eu sinto algo mudando no meu coração, dessa forma como eu falei. Vez após vez eu vejo o Senhor nos chamando, o Senhor me chamando, chamando a minha casa para um lugar mais profundo. Eu vou falar uma coisa e por favor, não pense que é por nada demais. Mas a gente entrou nesse período de jejum, a gente está terminando uma semana de jejum. O Farley e a Dani falaram aqui que entenderam de Deus, por toda a correria, a gente nem acabou conseguindo conversar sobre isso, a gente não sabia que eles estavam ouvindo, mas a Andressa sabe que há umas 3 ou 4 semanas atrás, veio um peso no meu coração. Eu falei: Andressa, eu vou jejuar, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus mostre algumas coisas para os próximos dias, para os próximos meses, eu não sei, eu quero que Jesus fale comigo, eu quero que Ele me mostre o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer.
Queria pedir para você ficar em pé. Queria ter um tempo que a gente pudesse orar. Irmão, eu já vou falar desde já, tá? Você ora o tempo que você quiser, o tempo que você acha que deve orar, o tempo que você vai ficar orando. Você não precisa cumprir absolutamente nenhum protocolo, irmão. Davi já falava, se fosse sacrifícios e ofertas que você queria, certamente eu te entregaria. Mas eu sei o que você quer, um coração quebrantado e contrito. Então, irmão, sacrifícios e ofertas, você pode até entregar, mas o que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. Então você não precisa fazer absolutamente nada. Para mim, quem sou eu? Quem sou eu? Mas você não precisa fazer nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. E o fato de, se você pegar e se levantar e ir embora agora, não quer dizer que você não entendeu, ou que você não ouviu, ou que você tem um coração duro. A mudança, ela não vem do dia para a noite, ela não vem instantaneamente. Não vai ser a hora que você vai levantar a mão aqui, vai vir um raio, você mudou de vida. Não vai. Mas eu te digo, irmão, a semente, ela precisa ser regada. A semente precisa ser regada. Nós precisamos regar as sementes. Hebreus fala de que as chuvas vêm sobre a terra, e essa terra, ela precisa dar fruto. Essa terra ela precisa receber essa chuva e frutificar. Senão não serve mais nada a ela, a não ser queimada. Então o Senhor tem derramado chuva sobre nós, mas se o nosso coração não acolher essa chuva, não acolher essa mensagem, não a minha, mas eu digo, vez após vez nós lemos a Bíblia, nós ouvimos pregações e podcasts e tudo mais, mas essa mensagem não conseguia achar um espaço dentro do nosso coração. Certamente nós somos algumas daquelas sementes da parábola do semeador, que o diabo veio, simplesmente roubou e levou embora, ou no primeiro sol quente a planta se queima, ela acaba, ou seja, na primeira provação. Mas, irmão, a terceira semente, ela é uma semente que ela brota numa terra, e o que acontece é de que ela fica apertada por espinhos, e ela não morre, mas ela também não frutifica. E Jesus explica para os seus discípulos que esses espinhos são as preocupações desse mundo e as paixões pelas riquezas. Isso aponta para esse lugar de pessoas que estão muito mais preocupadas com a vida daqui e não com a vida da eternidade, e elas não conseguem frutificar. Nós precisamos orar: Senhor, me desata daqui. Eu te digo, irmão, com meu coração muito pesado, alguns anos atrás, e graças a Deus já faz alguns anos, a Andressa sabe muito bem disso, eu me sentia exatamente como essa planta. Eu falava: Senhor, eu não tenho como responder a nada hoje. Eu estou tão preso nesse mundo. Eu estou preso na minha empresa, eu estou preso com os meus clientes, eu estou preso com os financiamentos, eu estou preso com tudo. Se você me chamar, eu não tenho como sair. O que aconteceu é de que, do entendimento disso, o Senhor, com a sua grande e infinita misericórdia, foi nos tirando gradativamente desse lugar. E talvez, se você sinta assim, você vai precisar começar a orar agora: Senhor, envia sobre mim essas chuvas. Senhor, me tira desse lugar preso nesse mundo. Irmãos, nós precisamos entender que as profecias são verdade, e orar para que essa chuva venha sobre nós. Então eu quero orar um pouco, nós vamos ter um momento de adoração, irmão, e aí é você e Deus, a vida é sua. A salvação é sua, a recompensa é sua, o convite é para você, e você faz com ele o que você quiser. Você pode dedicar a sua vida para Jesus, ou você pode passar a vida inteira achando que isso tudo é balela. Cada um vai ter que sondar o seu próprio coração e entender em que momento você está, porque na volta de Jesus, a Bíblia diz que
a intenção do coração será desvendado naquele dia. Ninguém poderá se esconder naquele dia. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de você e somente de você, Espírito Santo. Se você não atuar dentro dos nossos corações, se você não nos levar a esse lugar, ninguém mais poderá levar. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, por favor. Tenha misericórdia de nós. Caia sobre nós, Espírito Santo. Caia sobre esse salão, caia sobre os meus irmãos. E envia, Jesus, essas chuvas sobre nós. Nós queremos ser os seus trabalhadores. Nós queremos honrar o seu nome, levar a sua mensagem. Envia sobre nós, Jesus. Envia chuva sobre nós. Nós estamos tão secos, Jesus. Envia sua chuva sobre nós. Envia, Senhor. Envia, Jesus. Nós dependemos de você, Senhor. Nós dependemos de você, Jesus. Se não for a sua presença, nada vale, Jesus. Nós precisamos do Jesus. Nós precisamos de você, Senhor. Nós queremos nos entregar a você.